Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago o filme A Profecia, lançado em 2006. Na verdade, lançado no mês 6 de 2006. Os caras tinham que aproveitar a data, né? E esse filme é basicamente uma refilmagem de A Profecia, lançado em 1976. Antes de irmos para a história, eu peço para que você deixe aquele like, também se inscreva e ative o sininho. E me siga nas redes sociais também, é só pesquisar Alenart que você me encontra. E se quiser e puder, torne-se membro do canal. É isso aí, vamos pro vídeo. Em Roma, o alto clero percebe sinais de que o anticristo estava prestes a nascer. Ele que governaria o mundo quando chegasse o apocalipse, como dizem as escrituras sagradas. Enquanto isso, num hospital da Itália, Robert Thorne esperava que sua esposa desse à luz ao primeiro filho do casal. As coisas não saem como planejado, o bebê morre antes de nascer. Mas um padre oferece uma solução. Ele diz que naquela mesma noite o menino havia nascido e ele não tinha paz. Thorne poderia pegar aquele bebê para criá-lo. Ele não precisaria dizer à sua esposa que o filho dela morreu, pois aquela criança seria o filho dela dali em diante. E assim é feito. Thorne é afilhado do presidente dos Estados Unidos e tinha uma carreira promissora pela frente. E quando o embaixador dos Estados Unidos, que seria enviado para a Inglaterra, morreu em um estranho e trágico acidente, Robert assumiu o cargo como embaixador. O menino adotado ganhou o nome de Damien, e no aniversário de 5 anos dele, algo perturbador aconteceu. A babá que cuidava de Damien tirou a própria vida atirando-se do telhado da casa, tendo uma corda em volta de seu pescoço. Os presentes ficaram horrorizados ao verem aquela cena trágica, mas Damien ficou impassível diante de tudo aquilo, o que já mostrava que ele não era um garoto comum. A morte da babá que cuidava do filho do embaixador dos Estados Unidos não passou despercebido pela imprensa. E dentre as pessoas que trabalhavam para os grandes jornais, precisamos destacar o fotógrafo Kate Jennings. Ele estava presente no aniversário de 5 anos de Damien e as fotos que ele tirou naquele dia revelariam algo curioso depois. Um padre de nome Brennan procura o embaixador pois precisava lhe falar sobre algo extremamente importante. Ele sabia que o filho do Robert era adotado, e ele diz algumas coisas desconexas, o que o faz parecer um maluco. Algo típico nesse tipo de personagem. Mas dentre as coisas que o padre fala, uma se destaca. Ele diz que a mãe de Damien, a verdadeira mãe dele, era um chacal. Chacal é uma espécie de cachorro doido para quem não sabe. Robert apenas tira o padre dali sem dar muita importância ao que o homem lhe disse. Lá fora, Kate Jennings tira fotografias do padre saindo. Após a morte da babá de Damien, Catherine Thorne, a esposa de Robert, procura por alguém que possa assumir o posto. E então surge a senhora Baylock, uma mulher estranha que aparece do nada, mas que coincidentemente parece ser perfeita para o trabalho. Desse modo ela passa a ser a nova cuidadora de Damien. Falando no diabo, essa expressão aliás é muito mais oportuna nesse contexto, mas enfim, o menino Damien começa a agir de maneira estranha. Ele começa a ficar agressivo, distante e a misturar guaraná com leite, totalmente bilutetê das ideias. Um exemplo é quando ele vai com os pais no evento e ao ver uma igreja e símbolos de santidade, o pirralho surta e inclusive agride a mãe dele. Catherine passa a achar que tem algo errado com Damien, mais que isso, ela começa a ter pesadelos com o garoto. Aliás, essas sequências de pesadelos geram um monte de cenas de sustos bem bostas e acima de tudo óbvias. A senhora Baylock toma atitude sem consultar os pais de Damien, inclusive adotar um cão absolutamente demoníaco para dar pro garoto. Robert não gosta nada disso e pede para que a babá se livre do cachorro, mas ela não faz isso, é claro. Um dia, quando Damien vai ao zoológico, algo estranho acontece. Os animais, ao verem o menino, ficam loucos e começam a jogar bosta em todo mundo, brigar, enfim, fazer aquela zona. Catherine pensa, eu tô suspeitando de algo. Eu estou pensando aqui que o meu filho talvez não seja normal. Mas quando ela diz isso pro Robert, ele fala, ô louco, nada a ver, bicho. E enquanto isso, o moleque estava botando fogo na cortina e regando planta com álcool. Em um outro evento público, o padre Brennan procura Robert novamente, e dessa vez o padre disse ao embaixador que sua esposa está em perigo e que se quiser evitar o pior, que o procure em um determinado local a uma certa hora. Ele vai ver o Brennan no dia marcado e então o padre lhe conta tudo. Ele fala que Damien é maligno e que Robert precisa matá-lo. E se não fizesse isso, sua esposa morreria e o próprio Robert também,
pois Damien tomaria tudo deles. O Damien estar nessa família era parte de um plano maior, pois sendo filho de um embaixador ele teria no futuro um papel importante na política, o que o ajudaria a controlar o mundo ou algo assim. Mas tem uma coisa, Brennan ainda disse que Catherine estava grávida, o que parecia impossível porque após ela perder o seu bebê, os médicos disseram que ela não poderia mais engravidar. De todo modo, Damien iria impedir que ela tivesse esse filho, pois um irmão poderia atrapalhar seus planos no futuro. Mas essa tragédia poderia ser evitada se Robert desse um fim a Damien, de modo que tanto sua esposa como o futuro filho não estariam mais sob ameaça, assim como o resto do mundo. O embaixador acha que tudo que lhe foi dito é uma insanidade e apenas vai embora pedindo para que o padre não o procure mais. Mal ele sabia que seu desejo seria atendido, pois após se verem, o padre Brennan morreu ao ser empalado por um pedaço de ferro que se desprendeu do alto da igreja. Essa circunstância deixava claro que sua morte não foi algo natural. Mas é aquilo, sabendo que tem forças agindo para matar qualquer um que tome atitudes contra o Damien, é estranho que esse padre não tenha sido morto antes de visitar o embaixador pela primeira vez, ou após a primeira visita. É sempre bem conveniente a hora que esses personagens que ajudam o protagonista morrem, né? Catherine, cada vez mais assustada com Damien e sem paciência para lidar com ele, revela ao seu marido que estava grávida, mas que ela ia tirar o bebê, pois não suportaria ter que lidar com mais uma criança. Robert depois descobre que o padre Brennan morreu e recebe um e-mail daquele fotógrafo de antes, mas antes que ele vá vê-lo, algo terrível acontece. A babá, que a essa altura estava muito ligada a Damien, parece sugestioná-lo a tomar uma atitude tenebrosa. Damien intencionalmente derruba sua mãe do segundo andar, fazendo com que ela caia de uma altura considerável. Robert recebe a ligação dizendo o que tinha acontecido à sua esposa quando Catherine já estava no hospital. O estado dela era crítico e ela tinha perdido o bebê. Não muito tempo depois, ele recebe a ligação de Kate Jennings, e então ele vai ver o fotógrafo. Jennings percebeu que em suas fotos, tanto as que tirou na festa de aniversário de Damien, quanto nas que tirou do padre Brennan, haviam marcas que pareciam presságios de como ambos morreriam. Depois ele decidiu pesquisar mais sobre o padre e descobriu que o falecido tinha uma marca de nascença em seu corpo, que era a marca da besta, 666. Após isso, ele levou Robert onde Brennan morava. Era um lugar precário com páginas da Bíblia coladas em volta do lugar todo. Parecia que o homem estava completamente obcecado antes de morrer. Naquele lugar, Kate mostra a Robert vários recortes de jornais e dados que pareciam sugerir os sinais do apocalipse. E tudo parecia estar conectado ao filho do embaixador. Com tudo isso, era difícil apenas ignorar que algo muito estranho estivesse acontecendo. Assim, o passo seguinte de Robert e Kate é irem para Roma, de volta ao hospital onde Damien nasceu. É importante dizer que o fotógrafo estava acompanhando Robert, pois ele tinha tirado uma foto sua por acidente e viu um presságio de que ele seria o próximo a morrer. Assim, a busca dele para chegar ao fundo de tudo isso poderia ajudá-lo a evitar sua morte. Bom, os dois vão para a Itália, mas ao chegarem lá descobrem que o hospital onde Damien nasceu tinha sido destruído em um terrível incêndio. Eles não desistem e, com a ajuda de alguns locais, chegam a um padre que sobreviveu ao incêndio, mas que carregava na pele as consequências do fogo. Robert pede para que o religioso lhe diga onde estava a sepultura da mãe de Damien, e o homem lhe conta. Quando os dois chegam no local, encontram dentro da cova ossos de chacal, e ao lado daquela cova tinha uma menor, e Robert descobre que ali estavam os restos mortais de seu filho, que não morreu naquela noite fatídica 5 anos atrás, mas sim foi assassinado. De repente, uma matilha de cães atacam o embaixador e o fotógrafo, que manejam para escapar daquele lugar sinistro. Enquanto isso, no hospital onde estava Catherine, aparece a senhora Baylock, e ela tinha as piores intenções. Ela consegue entrar no quarto de Catherine e a mata. Mais tarde, Robert recebe a notícia de que sua esposa estava morta. Isso o deixa furioso e obstinado para dar um fim a Damien. Só que é o seguinte, no encontro de antes entre Robert e Brennan, o padre disse que Robert deveria ir até um lugar de Israel e conversar com um tal de Bugenhagen. Isso porque este homem seria capaz de dar as instruções de como dar um fim a Damien, porque tinha todo um processo para fazer isso. Cara, é uma complicação à toa, não é? Tipo, o padre Brennan, sendo tão obcecado do jeito que era, não poderia ter corrido atrás dessa informação para repassá-la pro Robert antes? Fora que esse maluco, o Bugenhagen, não tinha como ter uma bendita linha de telefone em casa, né? Enfim, os dois vão para Israel e encontram o tal do Bugenhagen. O homem explica que para derrotar o mal precisaria levar Damien para solo sagrado, ou seja, uma igreja,
e lá Robert teria que desferir 7 golpes com adagas especiais que serviriam para destruir o anticristo. Ainda assim, o embaixador tinha um certo receio, pois se no fim das contas Damien fosse um menino normal, o que ele estava prestes a fazer seria um crime terrível. Mas Bugenhagen diz que tem um jeito de verificar. Se Damien fosse de fato o anticristo, teria a marca do 666 em seu corpo. Talvez estivesse escondido, sendo coberto pelo cabelo, por exemplo. Este símbolo também é uma parada que não tem sentido, né? Pensa só, o diabo vai mandar o filho dele para dominar o mundo, mas não sem deixar uma marquinha nele, para que todos saibam quem é o tal do anticristo e assim possam identificá-lo e quem sabe até matá-lo. De todo jeito, no caminho de volta, Robert desiste de dar continuidade ao plano, por achar que isso seja loucura, mas quando vê Kate Jennings morrer em sua frente de uma maneira bizarra, o protagonista entende que isso é real e que ele é o único capaz de evitar o pior. Quando chega em sua casa, ele primeiro tem que se livrar do ataque do cachorro do mal do Damien. Ele consegue prender o cão numa espécie de porão e depois vai ao quarto de Damien. Robert procura pela marca da besta na cabeça de Damien, mas percebe que o moleque todo era uma besta. Só que eis que de repente aparece a senhora Baylock, e você sabe que o clímax do seu filme é bom quando o protagonista tem que lutar com uma véia para salvar o mundo. Robert mete a porrada na idosa, fazer o que às vezes é necessário, né? E daí sai com o Damien dali rumo à igreja mais próxima. O cara bota tudo a perder nessa reta final, porque ele sai de carro que nem um maluco chamando a atenção da polícia. E aí, quando ele finalmente chega na igreja, pronto para dar fim a Damien, aparecem os policiais que atiram no Robert, fazendo com que ele morra sem conseguir concretizar seu objetivo. Se o cara só dissesse que a sua babá tinha lhe atacado, chamasse a polícia e deixasse para fazer o que tinha que fazer um outro dia, podendo ir com toda a calma do mundo numa igreja, teria dado tudo certo. Mas não. Ele resolveu sair que nem um doidão e se fudeu. Bom, com a morte do protagonista, vemos que o presidente dos Estados Unidos, que lembremos era padrinho do Robert, estava segurando a mão de Damien, o que é um terrível prelúdio para o que estava por vir. Por fim, o capetinha bolado simplesmente olha para a câmera e sorri. Pô, que filme chato, cara. É o puro suco do clichê. A história é cheia de conveniências e, acima de tudo, o Damien aqui é muito sem graça, ele não fala nada o filme todo. Eu gostaria de ver um Damien mais manipulador, que soubesse criar intrigas. Mais ou menos aquilo que a gente vê do garoto demônio no filme Reféns do Mal, que eu já falei aqui no canal. Só que o Damien, por outro lado, só parece um pirralho birrento. Bom, por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau. Robert procura pela marca da besta na cabeça de Damien, mas percebe que o moleque todo era uma besta. Ai, meu Deus do céu.